Olá pessoal, foi numa quarta-feira, eu saí de Lavras algo em torno de 7 horas da manhã, uma temperatura bastante agradável, algo em torno aí de 15 graus, eu costumo considerar que uma temperatura de 15 graus é um mundo com o ar-condicionado ligado, que a minha cachorrinha está falando aqui do lado. E eu notei uma coisa muito interessante, né? Porque logo cedo, quer dizer, seria o horário em que as coisas estão acontecendo, nessa quarta-feira não era feriado, não era nada, e eu achei a cidade de Lavras absurdamente sem movimento, sem aquela coisa significativa, sabe? Nada assim que nos chamasse a atenção, sabe? Achei assim muito interessante, até mesmo a entrada da escola aí do antigo Kemper, né, o Gammon, que tem ali o ensino de primeiro e segundo grau, me parece, não tinha praticamente atividade nenhuma nesse horário. De qualquer forma, eu fiz o caminho, que é o caminho que se fazia em direção à estação ferroviária, que antigamente era super transada, super, vamos dizer assim, ela era, quando eu falo antigamente, 50 anos atrás, havia alguma atividade ali como estação ferroviária mesmo, né? Inclusive com transporte, não de passageiros, mas de carga, e a estação ainda conservava alguma característica, algum apelo ainda, né? Daquelas arquiteturas típicas de estação ferroviária. Então havia um caminho que se fazia, que pegando a rua que vem logo a seguir, ela vai culminar numa praça que é interessante. À direita eu me lembro de algumas casas que havia, casas absolutamente comuns, mas que me chamavam a atenção, porque naquela época, uma delas revestida com pastilhas, aquelas pastilhas coloridas, parecia, não sei se vocês, acho que os mais jovens não vão se lembrar, a gente chamava de confete. Era um chicletezinho que vinha em pastilhas bem pequenininhas, então parecia confete assim a fachada. Isso me chamava a atenção. Eu, quando fui a Lavras para me encontrar comigo mesmo, encontrar com a minha infância, aquela infância que eu me recordo, aquela infância que eu tenho memórias tão vívidas, né? Depois eu não são tão vívidas, mas essa primeira infância, dos talvez 1 ano e meio até os 9 anos, eu me recordo muito bem dessa época, sabe? E eu talvez tenha ido para me encontrar comigo, mas também, olha que coisa interessante, eu fui me encontrar com meu pai também, sabe? Porque as recordações são muito nítidas, né? Deixa eu só fazer um adendo. Esse ponto aqui, nós temos ali em frente o Gammon, que era a faculdade, na minha época funcionava só o ensino superior, e virando à direita, mais abaixo, é o caminho que ia antigamente para a Escola Superior Agrícola de Lavras, a ESAL, que hoje é a Federal de Lavras. Aí no Gammon meu pai começou a fazer filosofia e matemática. Eu era bem pequenininho nessa época, né? Então foi um encontro, na verdade, com meu pai, né? De quem eu tenho muitas saudades. É preciso que se diga que eu me recordo agora que na primeira infância nós tivemos um relacionamento muito próximo, sabe? Eu saía com ele, ele ia fazer as diligências de trabalho e tudo mais, ou ele ia ao trabalho e me levava junto, né? Ia a Belo Horizonte a trabalho e me levava junto, né? E a gente se separou um pouco depois na adolescência, na minha adolescência. Eu acho que isso é normal, é até de certa forma previsto, e nos reconciliamos mais tarde, sabe? Mas eu me recordo que era um convívio muito intenso, e a mim foi muito grato estar aí.
aqui em Lavras e, sobretudo, me encontrar comigo e com meu pai. Eu optei por sair não seguindo a MG 265, salvo engano, que liga Barbacena até a Fernão Dias. Eu optei por não sair por ela até a Fernão Dias, eu optei por passar por dentro, nesse ponto aqui, ficava a estação ferroviária, que já não é mais, quer dizer, mas não é, mas não tem, né? Acabou, né? E eu optei por sair por Ribeirão Vermelho, porque Ribeirão Vermelho também me traz muitas recordações nesse sentido. Recordações, meu pai tinha uma expressão que ele usava sempre, ele usava sempre essa expressão rindo, que meu pai era meio fechadão, mais tarde, mas ele é uma pessoa muito jovial, principalmente no trabalho. E ele sempre falava rindo assim: olha, eu acho que vai todo mundo para a ponte do funil. Usava essa expressão como uma alternativa àquela outra, né? E naquela época, né, nessa estradinha entre Lavras e Ribeirão Vermelho, era uma estrada de terra. E a gente sempre ia nesse segmento, porque ali em Ribeirão Vermelho tem o Rio Grande. E um pouco mais acima, a represa do funil, a usina do funil. E atrás da represa, naturalmente, da usina, naturalmente, a represa do funil. E essa represa do funil, meu pai fazia umas loucuras aí, que eu me recordo disso, né? Era loucura mesmo. Ele, no meio da represa, ele pulava dentro da água e ia nadando até a margem, 200, 300 metros lá para frente, não tem juízo nenhum. Eu me lembro dele com 35 anos de idade. Aqui ficava a ponte do funil, que hoje é uma ponte rodoferroviária, porque a ponte original, que era especificamente era a ponte rodoferroviária, era como eu vou dizer, gente, a ponte original, que era rodoviária, em 1992, como é a cheia que houve, levou essa ponte, né? E ela foi depois substituída por essa ponte ferroviária, que se tornou ferroviária. Tem umas fotos aqui que eu parei para tirar algumas. Essa é a ponte atual, e abaixo ali o Rio Grande. Eu passei ali com medo danado de cair, não pude nem olhar. Isso é uma foto de 92, quando a ponte foi levada, né? E isso um pouco antes disso. Ali tem um parque ferroviário com uma rotunda, a vista aérea de Ribeirão Vermelho, e essa a represa do funil, onde meu pai pulava lá no meio e vinha nadando e tal. Quando eu passei ali, a gente vai se lembrando de coisas, lembrando, é uma sensação muito salutar. Eu sou muito grato a Papai do Céu por essa oportunidade. É uma coisa que quem está assistindo e não participou fica meio assim, né? Pô, qual é? Como é que é? Como é que não é? Mas é uma coisa muito pessoal, né, na verdade. E é uma coisa interessante, a gente cria o canal para preservar as memórias, e nesse momento a gente consegue recuperar memórias outras que vão sendo guardadas. E o mais importante das memórias não é simplesmente a gente saber do fato, é a gente reviver aqueles momentos, né, tornando-os presente novamente. Isso é muito legal. Ribeirão Vermelho está muito pertinho de Perdões, onde eu cruzei a Fernão Dias para pegar a BR 494, agora eu não me recordo muito bem. Eu confundo um pouco essas estradas, que passa ali Perdões, Formiga, aliás, Perdões, Campo Belo, Formiga, Arcos, e vai sair lá em cima
na 262. Na 262 a gente pega um pedacinho de 262 muito pequenininho para depois continuar o caminho em direção a Patos de Minas, que era o meu objetivo hoje. A primeira parte da estrada, a gente vê que, na verdade, não é uma estrada para você fazer uma viagem longa, é uma viagem para você... Tanto é que eu estava aí 60, 80... não convém arriscar em estrada que não tem área de escape, que você não sabe as condições do piso, mas a paisagem é muito bonita. E a temperatura, o clima, eu não gosto muito de sol não, sabe? Eu não sei o que eu estou fazendo no Nordeste. Odeio sol, detesto calor, não gosto de praia, não gosto de areia, meu negócio é montanha, é tempo nublado, tempo frio. Isso é que me faz satisfeito, sabe? E era justamente isso que a gente tinha nesse dia. Mais um dia com o ar-condicionado ligado. E eu ainda fui agraciado que depois que eu passei entre Perdões ou foi entre Campo Belo e Formiga, se eu não me engano, eu acho que foi entre Campo Belo e Formiga. Peguei uma área ali de montanha e nessa área de montanha, a gente subindo um pouco mais, o teto ali está relativamente baixo, né? Então a gente mergulhou nas nuvens. A gente quem? Eu, Queen Elizabeth e você que está me assistindo aqui, né? A gente mergulhou nas nuvens ali, aquele ventinho geladinho, gostoso, e foi uma experiência absurdamente fantástica. Muito obrigado, Papai do Céu, por essa oportunidade. Eu resolvi um monte de coisas na minha cabeça nessa estadia em Lavras e a caminho de Patos de Minas para ver o meu garoto, minha nora e a minha neta. Não tem igual. Não tem igual mesmo, né? Me disseram que essa estrada estaria cheia de caminhões. Tem, mas a 262 é muito pior. Que ela não estaria muito boa, está um pouquinho ruim, entre Arcos e uma cidadezinha que tem ali, que não me recordo o nome agora. Mas de modo geral, no resto, está melhor do que a 262 em todos os sentidos. Gente, muito obrigado, viu, pela paciência, e até a próxima, se o bom Deus assim permitir.